Eu acho que antes de começar eu vou fazer um chá. Oi gente, eu sou a Isa aqui do Ponto Pula Linha e hoje eu tô aqui neste vídeo pra falar um pouquinho pra vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de agosto. Eu consegui ler bastante esse mês pros meus padrões, eu não tô nem acreditando. Se não me engano foram 8 livros, mas aí, por outro lado, o que rolou? Eu não priorizei algumas outras coisas que eu deveria ter priorizado, por exemplo, eu não estudei, né? Então assim, apesar de eu ter lido bastante, eu não diria que foi um mês muito equilibrado. Eu tô dizendo isso só pra falar que cada um tem seu ritmo de leitura, então não faz diferença se você lê um livro ou 20 livros no mês. Não é uma competição, sabe? Ninguém é melhor que ninguém porque leu mais. A gente tá só aqui pra incentivar o hábito de leitura e pra trocar indicações. Cada um tá num momento diferente, prioriza coisas diferentes. Vamos falar de leitura, né? Depois desse começo motivacional, porque é isso que dá não fazer roteiro. Eu fico aqui o quê? Divagando. Eu fiz leituras incríveis esse mês, então assim, eu tô muito empolgada pra falar sobre elas. A primeira foi Verity. Nesse livro a gente acompanha a história da Lowen, que ela é uma escritora e ela tá passando por vários problemas financeiros. Até que do nada parece assim, proposta dos sonhos. E ela é convidada para escrever o final de uma série de muito sucesso, porque a escritora original, a Verity, que dá nome ao livro, sofreu um acidente. Ela vai então passar alguns dias na casa da Verity pra ler as anotações dela, ver se tem alguma coisa escrita sobre o que ela planejava pro futuro dessa série. Lá nessa casa, gente, as coisas ficam doidas. Começa assim, um rumo, meu Deus. Eu li muitos livros da Colleen Hoover, tipo muitos, mas esse é completamente diferente. Ele é um thriller, os outros são mais new adults. Ele é bem mais sombrio, ele é misterioso. É um livro, assim, doentio. Ele me deixou tenso em vários momentos, assim, da leitura, e eu acho que foi por isso que eu acabei gostando tanto. A escrita é muito boa, e mesmo se você não gostar de nenhum dos personagens, que foi o que aconteceu comigo, aquela atmosfera de suspense te envolve, te deixa muito curiosa. O livro tem muitas cenas de sexo, são coisas bem gráficas, assim, e eu acho que esse é um dos pontos negativos da leitura pra mim. Eu entendi porque a Colleen colocou essas cenas lá, ela queria que a gente entendesse como é essa relação entre esses personagens, como era a dinâmica deles, mas eu achei que foi demais, sabe? Podia ter uma ceninha ou outra, mas não toda hora. Depois de toda a tensão criada ao longo do livro, o final pedia um grande plot twist, e ele foi entregue, e aí como eu me senti com relação a esse plot twist, foi uma montanha-russa. Eu li a última página e fiquei, caraca, o que foi isso? Aí passou uma meia hora e eu já fiquei tipo, será que não foi uma escolha meio preguiçosa colocar esse final? Se você já leu e quer saber do que eu tô falando, eu não vou falar aqui porque é spoiler, né? Mas me procura nas redes sociais. Então assim, esse final me trouxe um mix de sensações, mas eu passei dias pensando nele, então assim, funcionou demais. E realmente não tinha como ser diferente. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro e eu indico muito pra quem quiser começar a se aventurar aí no thriller. Se você já leu qualquer outro livro da Colleen Hoover, esquece aquilo e vai ler com a mente aberta. O próximo livro que eu finalizei foi O Sol da Meia-Noite. Eu não vou me estender muito aqui sobre ele porque eu já fiz um vídeo especial, mas basicamente eu achei que eu tava saturada desse universo, porém aí eu acabei gostando, mas aí o Edward me irritou tanto, mas aí outros pontos foram muito prazerosos, então foi uma leitura aí meio um mix de sensações, mas no geral foi uma nostalgia assim bem gostosinha. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para se vocês quiserem saber mais. Próxima leitura foi O Príncipe Cruel. Ele estava na minha TBR? Não estava, mas aí a Clara e a Ana Caru fizeram uma leitura coletiva aí no mês de agosto e eu já tava um pouquinho afim de ler, então o que? Aproveitei o momento. Esse livro é narrado pela Jude, que é uma humana lá, normal. E um determinado dia, junto com a irmã gêmea e a irmã mais velha delas, ela vê os pais serem assassinados. Essa pessoa que matou os pais delas sequestram essas meninas e levam elas pra viver no reino das fadas. Passa-se alguns anos, o livro mostra pra gente como tá sendo pra elas viver nesse mundo onde todo mundo tem poderes, menos elas, e o bullying que elas sofrem, como elas se esforçam pra fazer parte dessa comunidade. Eu surtei. Muita coisa acontece nesse livro. A política que envolve esse mundo das fadas é muito interessante e é uma parte bem importante do livro. Eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, eu não esperava me envolver tanto com os personagens, me importar tanto com os plot twists, mas a escrita da Holly Black te coloca mesmo nesse mundo. Tudo muito gráfico. Eu demorei um pouquinho pra entrar no ritmo da leitura, mas como as próprias meninas falaram durante a live de discussão que teve depois da leitura coletiva, esse começo era muito necessário. É um mundo completamente novo, então não daria pra ela já ir desenvolvendo a história sem a gente estar ambientado, sabe? Aqui minha caneca de Natal, como se a gente não estivesse em pleno mês de agosto. A evolução da Jude ao longo desse livro é tudo. A raiva que eu passo com a irmã dela, são muitas emoções. Eu não vejo a hora de ler o 2. Aliás, as meninas vão continuar com a leitura coletiva, então se você tiver interesse em ler ou reler O Rei Perverso, eu vou deixar o canal das meninas aqui na descrição. Tá tendo um grupinho super legal no WhatsApp onde a gente vai conversando sobre a história conforme a gente vai lendo. O próximo livro é Pessoas Normais. Esse livro conta a história do Connell e da Marianne,
que eles estudam juntos e apesar de na escola eles fingirem que não se conhecem, eles são bem amigos fora desse ambiente. Na escola ele é o popular e ela é esquisita, sabe? Mas aí fora da escola, essa amizade deles começa a se desenvolver porque a mãe do Connell trabalha como empregada para a mãe da Marianne. O livro segue a história desses dois personagens por anos, então é uma história sobre amadurecimento mesmo. Uma coisa que me chamou atenção na narrativa desse livro é que ele é todo narrado no presente. Então não dá uma sensação de que é uma história que está sendo contada, dá uma sensação que são coisas que estão acontecendo naquele momento. O livro se passa num longo período de tempo, então entre um capítulo e outro às vezes tem semanas, meses. Você pode até às vezes ficar um pouco perdido e demorar um pouquinho pra se ambientar na história entre um capítulo e outro, sabe? Eu entendo que não é muito fácil gostar desses dois personagens. Às vezes você só quer colocar os dois numa sala, dá uns tapas e fala, conversa! Mas a impressão que eu tenho é que eles não sabem como se comunicar. A Marianne, ela vem de um lar um pouco abusivo e o Connell, apesar de ter uma mãe bem aberta, na escola ele precisa se moldar pra ser aquela pessoa perfeita, popular. Então nenhum dos dois sabe muito bem como verbalizar o que eles estão sentindo. E isso é basicamente uma grande parte desse livro. Eu gostei bastante da personagem da Marianne. Ela é um pouco misteriosa, indiferente, mas ao mesmo tempo ela é bem ingênua, sabe? E ela parece meio que ter aceitado a realidade dela, que é ser excluída e ninguém falar com ela na escola. Tiveram algumas falas dela e alguns pensamentos que ela tem que fizeram com que eu me identificasse um pouco com ela e tivesse um pouquinho de afeição, assim, pela personagem. E ela achando que é uma pessoa muito difícil de ser amada e que pra agradar as pessoas que ela gosta, ela precisa sacrificar uma parte do que ela é e colocar os desejos dela em segundo plano. O livro traz partes de assédio, abuso psicológico, então ele não é um livro fácil, porém nenhum desses temas é super aprofundado. O livro é realmente sobre a história desses dois personagens, a relação deles e o crescimento deles. Eu achei uma leitura bem gostosa, um livro rápido de ser lido. Ele não tem grandes plots, grandes reviravoltas, é sobre a passagem de dois adolescentes para a vida adulta. Eu dei 4 estrelas para ele. O livro chega a ser poético, sabe, em alguns pontos, deixa a gente um pouquinho pensativo. Pensando aqui, por que eu fiz um chá, que o tema dele é a noite, soninho, sendo que eu ainda tenho que editar esse vídeo hoje. Ai, gente, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu realmente espero que todo mundo já tenha lido. Sério. Se você não leu, você pode pensar que o hype é exagerado. Não é. Você pode pensar, 7 maridos, eu já sei que ela vai casar 7 vezes, nossa, vai ser previsível. Não é. A forma como essa história é contada é excepcional. Ela mescla a história do presente, que é a jornalista Monique aprendendo sobre a história da Evelyn Hugo, que é uma grande artista de cinema, com a própria história da Evelyn e com matérias que saíram na mídia na época. Esses recortes de matéria mostram como a mídia via a Evelyn, como eles exploravam a imagem dela e ao mesmo tempo como ela conseguia e até qual ponto ela conseguia manipular essa imagem. Eu li esse livro junto com o Dudu, peraí, Edu, ai, foi só surto. Eu lembro que no começo ele tava tipo, não gosto da Monique. Que eu, nossa, rainha determinada dessas. E aí ao longo do livro eu fui gostando menos e menos e menos da Monique. Agora a Evelyn, uau! Ela é uma personagem que a gente começa achando uma coisa, depois ela é outra coisa, e depois vão acrescentando tantas camadas na personalidade dela, que é o próprio poço de profundidades. Ela é uma personagem muito complexa, mas ao mesmo tempo é muito claro, a gente entende todas as motivações dela. Eu não tenho palavras para o que foi esse livro. Eu julgo muito o livro pelo que eu senti lendo ele, então tem aí uma coisa ou outra que eu gosto ou desgosto em um livro como padrão, mas no geral é sobre as sensações que eu tive lendo o livro. Eu senti raiva, eu senti amor, eu senti desespero, esperança, eu fiquei deslumbrada. Nossa, foi muito favoritado. Depois peguei um livro mais levinho, que é The Switch, da mesma escritora do Teto para Dois, que eu amei, e o que eu sabia da sinopse: uma velhinha troca de lugar com uma moça mais jovem. Uma parte de mim esperava uma sexta-feira muito louca, sim. Não era isso, mas mesmo assim foi uma leitura super gostosinha. Nesse livro a gente tem a Lena, que é uma mulher super bem sucedida. Ela mora em Londres e ela perdeu a irmã faz 1 ano. Ela acaba se atolando muito no trabalho, meio que pra lidar com essa morte, ou pra não lidar com essa morte. E em paralelo tem a avó dela, a Eileen, que mora lá numa cidadezinha do interior, super pacata, seguindo lá a rotinazinha dela de todos os dias, e ela é abandonada pelo marido. A Lena, por alguns motivos, é obrigada a tirar 2 meses de férias do trabalho, e como a Eileen tá procurando aí um pouco de agitação na vida dela, elas trocam de lugar. Então a Lena vai lá pro interior, cuidar dos projetinhos que a avó dela cuida, e a avó dela vai dividir o apartamento com os 2 amigos da Lena no centro badaladíssimo de Londres. Assim como o Teto para Dois, eu gostei bastante dos personagens secundários desse livro também, além dos protagonistas, e eu gostei que ele traz mais pra história do que só o romance. Então ele fala de família, ele fala de luto, ele fala das diferentes formas de lidar com esse luto, ele fala de solidão. Apesar de ser um livro bom, esse é um livro super tranquilinho assim de ler, eu demorei bastante pra começar realmente a gostar. Na verdade, eu acho que eu só comecei a gostar mesmo, depois da metade. No começo eu tava achando ele ok. Ele segue a mesma vibe de Teto para Dois, de ser um livro bem fluido, bem facinho, mas eu não fiquei com aquele euforismo que eu fiquei em Teto para Dois. Até o romance eu fiquei tipo,
legal, gostei. E não fiquei tipo, pelo amor de Deus, o chip da minha vida. Foi um livro 4 estrelas, eu recomendo sim a leitura, principalmente se você tá procurando alguma coisa mais levinha, alguma coisa pra te tirar de uma ressaca literária. O próximo livro que eu li foi essa fofura que é Com Amor, Crackwood. Esse livro nada mais é do que um presente pros fãs da Becca Bertalli. Ele não tem nada de novo, ele não tem começo, meio e fim. Ele é um apanhado de e-mails trocados, principalmente entre o Simon, o Bran, a Leia e a Ellie. Eles falam sobre tá começando a faculdade, sobre as inseguranças, sobre os medos, sobre relacionamentos e principalmente sobre saudade que eles sentem. É fofo demais, eu comecei querendo chorar porque eu sou muito apegada. Mesmo que o livro não traga nada pra história, eu leria fácil 800 páginas disso aqui. Porém, a triste realidade é que tem 140. Última leitura do mês, talvez a mais polêmica, foi Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse filme vai ser adaptado pela Netflix. Aí eu vi o trailer e eu fiquei tipo, atenta, talvez, quem sabe. Eu comprei e-book porque ele tava R$6,50. No final de semana eu tava procurando alguma coisinha diferente, rápida pra ler. E tava todo mundo falando sobre esse livro, como era confuso, mas era bom, mas aí não era. Eu falei, não, vou ler pra tirar minhas próprias conclusões, o que pode dar errado. Li. O que deu errado? Primeiramente, moro sozinha, fiquei com medo. E eu nem sabia do que eu tava com medo, sabe? Acho que foi mais a atmosfera de tensão que o livro traz. Mas, tirando isso, foi uma experiência doida de leitura. Normalmente, num suspense, você meio que sabe, não o rumo da história, mas você sabe o que tem que ser resolvido, o que tem que ser desenvolvido. Nesse livro eram vários detalhes e várias coisinhas acontecendo e você ficava tipo, pera, isso é relevante? Isso é relevante? Ou nada disso é relevante? Tipo, pra onde essa história tá indo? Às vezes os protagonistas tinham determinadas conversas super profundas. Eu ficava tipo, o que essa conversa tá fazendo aqui? Eu gostei muito da experiência de ler esse livro, mas eu não sei se eu gostei tanto do livro, sabe? Faz sentido? Eu acho que eu daria 4 estrelas, mas eu não tenho certeza. Eu acho que o ponto principal aqui é que talvez eu não tenha o intelecto necessário pra essa leitura. Eu não sou muito fã de história que você termina e depois você precisa ir procurar pra entender o que aconteceu. Não teorias, eu amo procurar teorias, mas procurar coisa pra você entender de fato a história, sabe? Por isso eu nunca vi Dark. E esse livro foi muito isso pra mim, sabe? Eu terminei, eu entendi uma coisa, mas eu fiquei tipo, será que eu entendi certo? Ou será que eu viajei muito? E aí eu precisei ir procurar outras pessoas falando sobre ele pra ver se o que eu entendi fazia sentido. Então é meio doido. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não falei nada da sinopse, porque foi assim que eu comecei a ler e eu acho que é assim que tem que ser mesmo, sem saber nada, pra você ter a experiência completa. Fiquei bem nervosa e interessada pra saber o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo, sei lá, sabe? O próprio fiasco do Booktube aqui, que não consigo falar se eu gostei ou não gostei do livro, porque nem eu sei se eu gostei ou se eu não gostei desse livro. Talvez por eu ter terminado ele hoje pela manhã, ainda não tenha dado o tempo necessário de eu processar. Sobre a TBR do mês de setembro, não fiz, porque eu tô querendo ler tanta coisa, e se eu fizer vai ficar meio bagunçado, então eu vou meio que, o que der vontade eu vou lendo. As únicas certezas que eu tenho é que eu vou ler O Rei Perverso, que é a continuação da leitura coletiva com a Clara e com a Ana Caru, que eu já falei mais no começo do vídeo. Vou ler Trono de Vidro, que pra quem não sabe é um projetinho que a gente tá fazendo chamado Os Destronados, vai ser uma leitura coletiva, a gente vai ler do dia 1 ao dia 15. E eu também vou deixar aqui embaixo na descrição o link do nosso grupo do Telegram, onde a gente vai conversar sobre o livro. Provavelmente eu também vou ler O Ceifador e eu quero ler Cidade da Lua Crescente, se ele chegar. Nem comprei ainda, já tô pensando se ele vai chegar. Mas de resto eu vou assim, ó, deu vontade, tô lendo. Se vocês já leram algum desses livros e quiserem comentar comigo, vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta pra mim qual foi o melhor livro que vocês leram aí no mês de setembro. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês puderem, dá um like aqui nesse vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever caso vocês não sejam inscritos, ativar o sininho pro YouTube avisar vocês quando sair vídeo novo. E eu acho que esses foram todos os avisos. Muito obrigada mesmo por terem assistido e até o próximo.